Toda honra, toda glória, toda adoração e ações de graça sejam dadas ao nome do Senhor nosso Deus. Queridos e amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de, neste momento, trazer uma reflexão bíblica para todos os amados irmãos. A mensagem que eu quero trazer nesta oportunidade está baseada na primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo 39 e versículo 40, que diz o seguinte: portanto, meus irmãos, busque com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. O que eu quero abordar neste momento é a questão da ordem e da decência no culto. Seja este em igreja, nas igrejas, ou ao ar livre, ou em qualquer ambiente em que se está realizando um culto ao Senhor. O lugar de adoração, aonde estiver sendo realizada a adoração a Deus, é um lugar sagrado, é um lugar reservado para adorar a Deus. E infelizmente o que nós estamos vivendo nos últimos tempos, é a mistura do profano com o sagrado, a mistura do que é carnal, humano, com o espiritual. Infelizmente, os nossos cultos, os ambientes de adoração a Deus têm se tornado palco de egoísmo, de egocentrismo, de cultuação, mas ao próprio humano, o ser humano, ao homem, do que é o próprio Deus. As pessoas têm se apresentado nos púlpitos das igrejas, ou até mesmo nos lugares onde estão sendo realizados os cultos, se posicionando no lugar de Deus. E felizmente nós temos percebido e observado que no momento da adoração, de ofertar a Deus um culto limpo, sagrado e puro, está sendo ofertado misturas de o eu com o sagrado. Paulo, ele vai escrever aos irmãos em Coríntios. A igreja que estava em Corinto estava numa verdadeira bagunça, porque todos queriam ser profetas, queriam falar em línguas, queriam ter visões, revelações, mas tudo misturado. E Paulo vai dizer que tudo bem, os irmãos poderiam buscar os dons e dedicar-se até a profetizar, mas que fosse com ordem, com decência. E o que nós mais vemos hoje nas igrejas, nos cultos, são pessoas que não têm decência e nem ordem. Quando começam aquele movimento de dizendo supostas profecias, sendo supostamente usados pelo Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus não é bagunceiro nem baderneiro, as igrejas se tornaram
lugares, ou melhor, os cultos, a maioria deles se tornaram lugares de, na verdade, mais de comédia, de apresentação comediante. Em vez de ter um povo realmente em reverência, em contrição e adoração a Deus, eles adoram muito mais a si próprio. Cada um quer saber quem profetiza mais, quem fala em mais língua, na língua mais misteriosa, mais enrolada, mais bonita, que na verdade a gente vê é uma cópia de línguas. Milhares e a maioria dos pastores e cantores, pregadores, que se dizem pregadores e profetas, falam a língua mesma do outro, e a gente percebe que não é uma língua dominada pelo domínio do Espírito de Deus, mas uma criação mental da mente humana para se destacar mais, para ser mais ovacionado, honrado e glorificado. Isso é deplorável. Infelizmente, isto é o que estamos vendo. Não temos ordem no culto. Os pastores, os líderes que dirigem o trabalho no momento, não têm mais controle e nem domínio. Não sabem o que fazer, não sabem como se posicionar, se dirigir. Não é que eu seja contra a profecia, pelo contrário, eu sou crente piamente em profecia, em revelação, em visões de Deus, mas não da maneira que nós vemos nas igrejas. É um rodopiamento, é uma dança, é um pula-pula, um corre-corre, uma verdadeira bagunça nas igrejas. Aonde Deus está nesse lugar, porque Deus, ele é organizado. Deus não é baderneiro nem bagunceiro. Estão entregando os nossos púlpitos a pessoas que ninguém sabe quem é, que procedência tem, quem são, e muitas das vezes são os verdadeiros mau exemplos na igreja, na sociedade, onde trabalham, onde convivem. E aqui o evangelista João, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1 a seguir, ele diz assim: olha, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O que tem de pessoas aí usados, se dizendo usado na igreja por Deus, profetizando mentiras, com pretextos, supostas visões de Deus. Aí hoje ninguém sabe mais quem está na liderança dos cultos, porque nós vemos aí, crianças, adolescentes, mulheres, jovens, até homens. Claro que eu não estou aqui desmerecendo nem fazendo acepção de ninguém, mas pessoas que são dominadoras, tomam posse dos púlpitos e dos microfones e fazem uma verdadeira baderna. O cantor é chamado para cantar, ele quer pregar, ele aí começa a pregar, falar em língua, contar visão, revelação. Um outro dia eu fui ministrar numa festa e o cantor tomou mais espaço do que o espaço que era para o pregador. E ele já profetizou, já cultuou, já fez tudo o que tinha que fazer antes do pregador assumir o momento da palavra. E quando eu fui assumir o momento da palavra, eu imaginei, o que eu tenho que fazer aqui? Não fazer mais nada, porque o cantor já fez tudo. Ele quer ser cantor, pregador, profeta, entendeu? E cantor ao mesmo tempo, ele já faz tudo o que ele pensa que está sendo usado por Deus. Então,
O que eu observo é criança, adolescente, pessoas tomam de conta do microfone e aí vai-se embora no meio do mundo, né? Agindo como se fosse Deus. Meus irmãos, tenham cuidado. Tá no momento, tá na hora dos pastores assumirem a responsabilidade de líder que Deus lhe deu, de autoridade de Deus. Não deixe os púlpitos de suas igrejas ser dominado por qualquer um ou por coisas que não tem nada a ver com Deus. É uma vergonha. Os líderes perderam o cabresto, a rédea, o controle, o domínio, a moral. E isto é uma vergonha. Deus não está neste negócio, meus irmãos. É por isso que hoje não acontece mais as maravilhas que acontecia, porque na verdade hoje não existe mudança. Não existe transformação, não existe segurança. O que existe, na verdade, é bagunça, baderna, infelizmente. Portanto, fica aí minha palavra de alerta, de despertamento, para que Deus possa abençoar a sua vida, controlar o seu viver e que você realmente seja um verdadeiro vaso de Deus. Não deixe que a carnalidade, os espíritos que não são de Deus, domine o culto, a oferta que é dada a Deus durante o culto. Eu não estou falando de oferta de dinheiro, estou falando do ofertar, do seu cultuar a Deus no seu momento com Deus. Não se torna mais um culto, se torna na verdade uma comédia. Fica com Deus, preste bem atenção, medite nesta palavra e ver o que Deus quer falar com você. A paz do Senhor Jesus.